Meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos ao podcast Vozes do Futuro, Ideias que Libertam. Esta é uma realização da Fundação Francisco Dornelles. Eu estou muito contente por ter você aqui conosco mais um dia assistindo esse episódio. Estou mais contente ainda por estar conversando com o jornalista Davi Castro. Hoje nós vamos fazer uma análise interno sobre a política piauiense e 2026. Estamos em ano de eleição e saberemos com o jornalista Davi Castro como é o cenário atual. Seja muito bem-vindo, jornalista. Meu amigo Trabolo, muito obrigado, muita gratidão aí pelo convite, muito feliz em estar aqui com você, em estar aqui com as pessoas que lhe acompanham através desse podcast. Estou à disposição para responder aqui, estamos abertos para responder às suas perguntas. Excelente, não se preocupe que serão perguntas fáceis. Mas vamos lá, vamos fazer uma análise da situação Piauí 2026. Isso. Quero fazer a primeira pergunta. Quem são as figuras do Piauí que em 2026 são as mais representativas? E quando eu digo isso, significa as mais importantes, aqui estão no nome de todo mundo, seja pelo bem, seja pelo mal. Quem são essas figuronas que você analisa? Rapaz, hoje nós somos, vamos dizer assim, nós somos da direita, né? Nós somos oficialmente ligados à direita, ao senador Ciro Nogueira. Então, fazendo referência ao senador Ciro Nogueira, é o nome hoje de grande repercussão em todo o estado do Piauí e também nacionalmente em Brasília, né? Falando em senador Ciro Nogueira, a gente fala também em obras. É ele quem traz aí, inclusive, muito além das expectativas do governo do estado do Piauí, do imperador Rafael Fonteles. O senador é quem tem trazido realmente bem mais recursos para o estado do Piauí, para os municípios do Piauí, os 224 municípios do Piauí, em contrapartida, do que o governo do estado que deveria trazer, né? Resumo da ópera, nome hoje de peso é o próprio senador Ciro Nogueira e o partido realmente do Progressistas. Como está o cenário, então, das eleições do Senado? Está garantido para o senador Ciro? Rapaz, eu acho que está mais que garantido. Eu diria para você, 90% de certeza de acerto, que está praticamente garantido entre ele. Eu não queria citar nomes do outro lado, mas vamos falar aqui entre ele e o senador Marcelo Castro. Recebi até uma notícia hoje dizendo da quantidade de emendas que o senador Ciro mandou para o Piauí em 2025. Você viu essa matéria? Cheguei a ver, sim. Vimos, sim. E é o que eu acabei de te afirmar, né? Supera tudo, inclusive recursos trazidos do PT para o estado do Piauí e superando inclusive as obras que o próprio governo do estado do Piauí tem feito em todo, seja litoral, seja interior do estado. Você está vendo aí a situação caótica que se encontra, né? E falando sobre o Partido Progressista, então, partido cujo eu faço parte também, como é que você analisa a questão, por exemplo, da candidatura ao governo do estado contra o tal imperador Rafael Fonteles? Rapaz, eu acredito que Joel vem aí. Para quem não conhece Joel tem sido mais com o braço direito do senador Ciro Nogueira. Foi dito ontem, inclusive, numa coletiva que nós participamos e estivemos presentes na Prefeitura Municipal de Teresina, pelo prefeito da capital, Silvio Mendes, que até então não teria sido dito na mídia, mas foi dito ontem, afirmado pelo próprio prefeito, que o Joel é, sim, candidato, né? Embora o Progressistas venha trazendo o nome da ex-deputada, mas o que se cogita nos bastidores é realmente o nome forte do Joel ao governo do estado do Piauí. E, sem sombra de dúvida, se confirmar, a partir do momento que houver essa confirmação, eu lhe garanto que é Joel. Então, em 2026, podemos ver o filho do carroceiro ganhando o filho do papai. Sim, foi aquilo que o prefeito Dr. Silvio, o médico Silvio Mendes, ontem disse. É o filho do carroceiro que chega ao governo do estado, né? Então, e a gente ele tem o nosso apoio, não só meu como do próprio portal, né? Mas principalmente meu, particularmente a mim, mas é realmente o nosso apoio. O meu apoio, particularmente, é o Joel.
Como você analisa, por exemplo, final do ano passado e começo desse ano, o Joel adotando uma postura bastante, como é que eu posso até dizer, de posicionamento mesmo como candidato a governo, falando, por exemplo, da arrogância do imperador Rafael, falando da situação crítica dos hospitais regionais do litoral do Piauí. Tudo isso você já analisa como, antes mesmo do Dr. Silvio falar, como já era uma construção do candidato, certo? Trabulo, o Joel, ele tem, para quem conhece, o Joel ele tem uma característica muito dele, né, muito particular dele, que ele fala brando, manso, mas ele faz o negócio acontecer. E em se tratando de fazer o negócio acontecer, o Joel tem feito as viagens dele, tem percorrido o Piauí semana, final de semana, tem visitado os municípios, tem batido com muita força, embora ele seja, a fala dele seja muito mansa, muito calma, muito serena, mas ele tem falado, tem batido na questão da seca, na questão da falta de água em todo o território piauiense. Isso aí inclui inclusive o litoral, né? Nós estamos realmente com escassez de água total, o litoral vem passando, vem sofrendo essa seca, problemas seríssimos com então a águas do Piauí, né? E que precisa realmente que alguém faça acontecer, né? Faça a mudança, traga a mudança para o estado do Piauí. Piauí hoje é considerado não só o estado mais pobre da federação dos 27 estados, mas é também considerado, contrariando o que afirma o imperador Rafael Fonteles, é o estado hoje menos visitado, menos buscado, né, por visita pelo próprio brasileiro, quem dirá por quem mora fora do país. Vamos fazer uma análise aqui então dessas eleições de governo que aconteceram esse ano. Vamos lá. Vamos ver quem são os pré-candidatos. Tem o Rafael, vamos botar o Joel, Tony Rodrigues, tem também, não sei se o Tony Kelly vai se candidatar a governo. Pelo Partido Novo, né? Tem o Mainha, pelo Podemos. Aqui temos 5. Como é que você faz a análise desses 5 candidatos? Você acha que 4 de oposição, 1 da situação. Você vê que esses 4 da oposição tem que ir separados para um ir para o segundo turno e todo mundo apoiar, tem que se juntar para ser no primeiro turno, virar contra o Rafael. Como é que está a sua análise em relação a esses 5 candidatos, 4 oposição, 1 da situação? Trabulo, meu amigo, uma coisa eu lhe digo, eu não acredito em pesquisa. Aliás, eu nunca acreditei em pesquisa. E pesquisa comprada, né? Piorou. Pior ainda mais. Então, a gente pode pegar o exemplo da última eleição para a Prefeitura de Teresina, onde o Dr. Silvio Mendes estava ali concorrendo com o então candidato Fábio Novo, que por acaso é presidente estadual do PT, né, do Partido dos Trabalhadores na capital, e que tem falado muita besteira, né, inclusive sobre a filiação partidária. A partir do momento em que ele abre a boca para falar um negócio desse, ele tem a reação imediata de prefeitos que estão declarando apoio total ao senador Ciro Nogueira. Quer dizer, ele praticamente elegeu já o senador, né? Ele deu essa força, essa motivação, esse gás para a eleição do senador Ciro Nogueira. Agora, em se tratando de governo do estado, como eu estava dizendo, eu não acredito em pesquisa, mas vamos lá, a gente pode ter diversos candidatos. Eu ainda acredito que o Joel esteja em primeiríssima colocação, né? É claro que no cenário atual vai aparecer o imperador, então ainda governador do estado do Piauí, seguido na chapa dele com o ex-secretário de Educação, o Washington Bandeira, né? Em se tratando de Washington Bandeira, contraria, numa cajadada só, ele tira 2 personalidades, 2 nomes fortíssimos do estado do Piauí. Um deles é o ainda vice-governador Temístocles Filho, e o outro é o ministro, né, que já foi também governador, senador, Wellington Dias. Então, assim, eu acredito realmente que o Joel esteja numa colocação, e se não fechar em primeiro turno, a gente fecha em segundo. Como foi nos bastidores a reação da escolha de vice Washington Bandeira? Foi negativo, foi altamente negativo, né? Há uma conversa por entre linhas aí nas páginas oficiais do governo do estado do Piauí,
que há um consenso, o PT está tentando buscar um consenso, um encontro com o ministro Wellington Dias para que haja um acordo e se defina de uma vez a chapa do governador Rafael Fonteles com o ex-secretário de Educação, Washington Bandeira. Mas, para um bom entendedor, minha palavra basta. Né? Eu acredito que houve, sim, uma contrariedade muito grande do ex-senador, do senador, ministro e ex-governador do estado do Piauí, o Wellington Dias, porque, afinal de contas, ele queria colocar o filho dele como sendo possível candidato a vice, né, na chapa do Rafael, e isso não foi bem avaliado, bem aceito, não só pelo partido, mas principalmente pelo governador. Então, acho que praticamente responde mais ou menos a tua pergunta. Não foi, eu acredito que não tenha sido bem avaliado. Então, hoje a situação do PT Piauí é de uma guerra fria entre seus líderes. Eu diria que a escolha foi errada, né? A escolha foi errada. Agora o Rafael também, o governador Rafael, tem aquela coisa, né? Tirou o Washington de uma cadeira que ele ocupava, né? E fez um comprometimento com ele de que colocaria ele numa posição favorável, de que aquela posição levaria ele à possível cadeira, né, de governador em 2030. Então, quando ele vai aí para o Senado, e tudo indica que o jogo dele seja esse. Né? Ou seja, ele quer, vamos dizer assim, o Wellington chegou naquele discurso de combater a oligarquia e se tornou um oligarca. Rafael viu aquilo e disse, eu quero ser mais que o Wellington. Da oligarquia a imperador. Né? Da oligarquia a imperador, exatamente. Então, ele, além disso, está visando ser senador daqui a 4 anos. Quando ele já não pode mais ser reeleito. E deixar o Washington como seu... Como é que eu posso dizer? Marionete. Sucessor. Seu sucessor. Como seu sucessor. É uma palavra mais adequada. Exatamente. Como seu sucessor. E será se o piauiense vai deixar isso? Rapaz, não é possível. Rapaz, eu diria que para além de ingratidão, o jogo do imperador seria tirar de cena de vez o ministro Wellington Dias do cenário do Piauí. Quer aposentar o ministro. Não, ele quer descartar mesmo, ele quer tirar do jogo, né, do xadrez, do jogo de xadrez dele, o ministro Wellington Dias de cena, do cenário piauiense. E, Davi, para onde vai Temístocles Filho, então? Rapaz, eu diria que tudo indica que o ainda vice-governador Temístocles volte para a Assembleia Legislativa, para a nossa Alep. Vai ser presidente? Eu diria que ainda não, mas volte a ocupar a cadeira de deputado. Né? E o filho dele, que é deputado, então, iria, por exemplo, para uma secretaria? Provavelmente. É isso que... Mas o cenário, tudo se descreve, tudo se escreve, se descreve e se formata dessa forma. Né? Que o vice ocupe, volte a ocupar a cadeira, siga para a Alep, né? Para a Assembleia Legislativa. E aí, se ele vai ou não chegar à presidência, isso aí são cenas dos próximos capítulos. Né? Sim. É futuro. E como é que está a situação do Piauí em relação às 10 cadeiras de deputado federal? Como é que está essa relação das chapas, dos candidatos? E já vamos chegar nos estaduais também, mas... eu queria até te pedir aí para a gente começar pelos estaduais, que infelizmente a maioria é tudo comprado pelo PT. Então vamos começar pelos estaduais. Porque eu queria comentar nos estaduais é a relação de um acordo que só pode ter chapa no PT e que só pode um partido. Não tem um acordo desse nos bastidores? Rapaz, hoje a gente tem uma única voz dentro da Alep, que é de apoio ao senador Ciro Nogueira. Todas as demais têm se voltado a favor do imperador, né? Do governador Rafael Fonteles. Infelizmente, não posso citar o nome do deputado aqui, mas existe uma voz de peso ainda, né, dentro da Assembleia Legislativa que apoia e defende as ações do senador Ciro Nogueira. Infelizmente, o que acontece a nível estadual acontece também a nível federal.
Hoje nós temos um candidato ao Senado que é deputado federal e nós temos um deputado estadual que concorre à cadeira de deputado federal que apoia o governador, o imperador Rafael Fonteles, né? Que é Georgiano Neto. E nós temos Júlio César, que ainda é deputado federal, concorre à vaga do Senado e declara ter o apoio do MDB, do PT, do governador Rafael Fonteles, que é a base dele, que é quem ele se refere, né, como sendo realmente o apoiador legítimo dele. E em relação, vamos lá, os deputados estaduais, você disse que a maioria está ali com o Rafael, vamos dizer que acaba, o Rafael perde. Para onde é que eles vão? Se eles trocam de lado, eles vão ficar continuando na oposição? Você acha que esse apoio é ideológico ou não? Pois é, eu acho que você deveria fazer essa pergunta ao presidente estadual do Partido dos Trabalhadores, Fábio, que ele responderia sobre a fidelidade partidária. Né? Eu acredito que numa suposta eleição onde o governador venha a perder, o que é muito difícil, muito improvável de acontecer, mas vamos citar aqui uma hipótese de que ele possa não ganhar, não sair vitorioso nessa eleição. Eu acredito que o apoio se destacaria total ao Partido Progressista e ao senador Ciro Nogueira, sem a menor dúvida, isso aí. Né? Ninguém vai ter rabo preso uma vez que o candidato perdeu a eleição. Isso existe. É verdade a história que corre nos bastidores, que as pessoas de dentro do próprio PT, de dentro do próprio governo do estado, pessoas de servidores estão decepcionadas com o Rafael, a maneira como ele trata os outros, por arrogância, perseguição, etc. Rapaz, com certeza. Você vê que a gente que está na rua, está no campo, está trabalhando, a gente ouve muito as pessoas. Nós passamos por uma situação agora recente, que é o bloqueio dos então funcionários da GESPISA, que são por acaso concursados, que amanheceram lá com a empresa bloqueada. Sim, lacrada. Lacrada, bloqueada, e eles não tiveram sequer o direito, a condição de retirar pertences pessoais que lá estavam, né? E fizeram a manifestação, nós fomos fazer a cobertura. E na entrevista com o imperador, a resposta dele foi que a empresa havia encerrado as operações, as atividades aqui em Teresina, e que no que ainda dependesse do governo do estado, haveria o pagamento, o restante do pagamento por parte do governo, mas com relação à empresa não haveria mais relação alguma, né? Ou seja, não respondeu ao bloqueio, né? Também não respondeu sobre a possível permissão à entrada dos funcionários daquela entidade para poder retirar os bens que lá estavam. Mais uma vez ele foge das perguntas, que é característica do governador. Se zanga logo, fecha a cara. Se zanga, fecha a cara, faz o bico, né? Manda você falar com outras pessoas, procurar o procurador-geral. Procurar o procurador-geral, né? Quer dizer, eu cheguei para ele, pra você ter ideia, eu cheguei para ele, fiz uma pergunta simples sobre o pagamento, né? do quadro de funcionário, sobre o pagamento do pessoal. E aí ele chegou para mim, desconversou, mandou eu procurar o procurador. Nada lhe resolve. Nada resolve, nada responde, nada é com ele. Nada é com ele, nada é ele, nada ele conhece, nada ele sabe, e por aí vai levando até que se encerre aí o governo dele. E como foi o caso, por exemplo, da Big Data Health, na questão da saúde, que mais de 60 milhões de reais foram bloqueados. E quando questionado, se eu não me engano, pelo portal Dito Isto, por que ele estava entrando com ação no STF para afastar a investigação da Polícia Federal, ele disse: não, esse assunto só quem trata é o Procurador-Geral. Na verdade, não foi só com o portal Dito Isto, que é de propriedade de um grande amigo, uma pessoa que eu tenho um estima, um carinho, uma admiração muito grande, mas eu também fiz essa pergunta a ele, né, sobre o caso da proibição da Polícia Federal em atuar no caso, né? E mais uma vez ele fugiu, como é de praxe, né? Não respondeu. E nós colocamos no nosso portal Dito Isto, salvo engano também colocou, alguns outros portais
de comunicação também subiram aí, né, o assunto, a pauta é completamente relevante, então, mais uma vez, demonstra a total falta de credibilidade do governador, né? Sim. Tem um murmurinho que o pessoal está falando nos bastidores de que o Rafael não vai permitir os debates onde ele puder, e nos debates oficiais de emissoras ele pode fugir, com medo de debater com o Joel, com o Tony Rodrigues, com o Mainha, com o Tony Kelly, etc. É verdade essa história ou não é verdade? Rapaz, o Rafael já foi comparado até aquele quadro da Praça é Nossa, do SBT, né? Aquele personagem lá. Já foi feita uma série de comparações a ele, porque o que se fala não entende, e aí como que se fala não entende, ou então ele prefere não responder a nada, ele prefere, né, não comparecer, não se fazer presente a determinadas entrevistas, enfim. Então eu acredito que seja bem isso. Há rumores de que ele realmente não venha a comparecer a debates, não é muito bem dele. Eu acredito que algumas emissoras que são mantidas e sustentadas pelo governo, pela mamata do governo do estado, ele venha a comparecer sim, os demais, principalmente quem é contra ele venha a não aparecer, né? Então, eu acho que é bem isso. O Rafael é assim, ele não responde ao caso da Polícia Federal, ele não responde ao escândalo dos 600 mil lá comprados de carne para o Palácio de Karnak, entendeu? Até hoje ele não respondeu essa pergunta. O Rafael não responde sobre a seca no estado, sobre as águas do Piauí. E um detalhe, 600 mil comprados em carne em caráter emergencial. Que emergência é essa? Por acaso está faltando comida no Karnak para ter essa emergência? Meu amigo, carne de primeiríssima linha. Carne de primeiríssima linha. É cordeiro, carneiro, pescada amarela. Exatamente, é comida da melhor qualidade. Champanhe, caviar e por aí vai. O fato é que, mais uma vez, a gente volta a esse assunto, né, das ausências total de respostas do imperador Rafael Fonteles no que se pergunta a ele, né? Ou seja, tudo aquilo que bate. Eu particularmente estive semana passada lá no Palácio de Karnak, num evento lá em que ele mais uma vez fez aquela palhaçada, a propaganda da segurança pública que melhorou, parará, mas assim, ele fala no que ele quer. Quer dizer, houve a diminuição de roubo de celulares, até onde ele diz, houve a devolução de aparelhos celulares por seus donos e tal, mas ele não fala na violência do Estado, ele não fala na insegurança do Estado. Não fala, por exemplo, inclusive da violência doméstica, violência contra a mulher, que ele muito fez uma propaganda das viaturas lilás e não resolveu o problema. Isso tem estatísticas que, na verdade, está piorando aqui no Piauí. Em vez de encarar a situação com seriedade, compromisso, transparência, dizer que, olha, erramos, faremos diferente. Vão culpar a igreja. Isso não existe. Trabulo mais uma vez, e aí falando no assunto da mulher, que é um assunto extremamente delicado, que cabe a nós defender de forma primordial, sem ter o que se discutir. O governador mais uma vez se calou com relação à secretária de saúde lá do município de Francisco Aires, que sofreu violentamente, foi espancada, torturada e espancada pelo ex-companheiro dela, que não aceita o fim do relacionamento. E ontem, na tarde de ontem, o indivíduo foi solto. Foi solto, e o que é pior, o governo se cala, o governador não fala sobre o assunto, prefere fugir, não tem ninguém do Karnak. E o cara invadiu a casa dela para agredir ela. Pulou o muro, pulou o muro, quebrou a porta, chegou até a se ferir lá por conta da porta de vidro, mas o fato é que o cara pulou o muro, invadiu a residência da secretária de saúde. E foi solto ontem. Foi solto ontem, mas tem um agravante, né, que a gente precisa colocar. Tem um agravante. Por exemplo, eu não estou aqui para defender ninguém, mas o caso do humorista preso lá no Teresina Shopping, que passou aí mais de 2 semanas, salvo engano, preso, né, não foi levado em consideração. Quer dizer, o cara permaneceu preso por se tratar de uma pessoa, por ser pobre, não ter uma certa condição, foi preso.
por ter supostamente assediado em contrapartida o ex-companheiro da Secretaria de Saúde do município de Francisco Aires. É solto, com todas as provas cabais, possíveis e imagináveis, né, dele ter feito o que fez com ela. Ele ficou, inclusive, quase perto de uma das vistas, né, causado por ele, originado ali por ele. E ninguém faz nada, o governo se cala, se omite mais uma vez, como é de natureza desse governo do PT, desse desgoverno do PT. E o MDB vai apoiar o PT mesmo, depois de tanta humilhação? Rapaz, não tem saída, não tem o que fazer. O senador Marcelo Castro, que é hoje candidato à reeleição no Senado, né, a segunda cadeira, eu digo isso porque eu defendo veementemente o senador Ciro Nogueira, mas a base do senador Marcelo Castro hoje é, infelizmente, governador do estado. Então, não tem o que fazer. Bem, meus amigos, minhas amigas, estamos chegando aqui ao final do nosso programa, uma análise bem aprofundada, bem interessante, aprendendo muita coisa aqui com o jornalista Davi Castro. Mas eu queria que você, vamos abrir aqui para as considerações finais. Dê um pequeno briefing, como é que você imagina que nós chegaremos em 2027? Bem, meus amigos, primeiro agradecendo novamente mais uma vez o convite do meu amigo Trabulo Neto, né, do pai dele, Dr. Trabulo, por estar aqui, por poder falar um pouco sobre o nosso estado do Piauí. Eu que sou piauiense legítimo, nascido e criado aqui nesse estado, na nossa cidade de Teresina. Da Gema, Teresina, Piauí, da Gema. Da Gema. E aí, Trabulo, eu acredito e eu quero acreditar nisso, que a gente vai poder amanhecer no primeiro dia de 2027, tendo nosso senador como reeleito, né? E tendo, se Deus quiser, o nosso candidato Joel ocupando a cadeira correta dele lá no Palácio de Karnak, como sendo nosso mais novo governador do estado do Piauí. E eu peço a Deus que isso venha a acontecer, né? E que a gente deixe o Piauí saia de uma vez desse desgoverno, né? Desse atraso. Desse atraso que é o PT. Né? Você vê que o nosso estado vizinho aqui, que é o estado do Ceará, não sei se você está acompanhando, mas o PSDB voltou com tudo, né? Tássio Gereissati está aí, o senador Tássio Gereissati está aí, e está trazendo o nome do ex-prefeito, ex-governador daquele estado, que é Ciro Gomes, né? Como nome fortíssimo para concorrer, para acabar com o PT, sem sombra de dúvida. E aí a notícia boa que a gente tem é que o próprio Partido dos Trabalhadores confirmou recentemente o nome do então ainda governador de lá, que é do PT, o Elmano de Freitas, para ser o candidato à reeleição. Dito isto, agora eu vou me ocupar do portal do meu amigo lá. Dito isto, o Ciro, sem sombra de dúvidas, é sim uma grande chance de vir a ser o mais novo governador do estado do Ceará. E voltando para o meu Piauí, peço a Deus, peço inclusive minhas orações de joelho em casa, é que o Joel venha a ser o nosso governador, que a gente amanheça 2027 sendo e tendo o nosso governador Joel à frente da gestão brilhante do nosso estado. Vamos sim, meu amigo, vamos rezar para 2027 amanhecermos não só o Piauí, não só o Ceará, como o Brasil livre do PT, e novos dias virão e o sol há de amanhecer para cada um. Há de amanhecer. Um abraço, meu amigo. Um abraço grande. Obrigado a todos que assistiram até aqui, fico muito feliz por você ter assistido mais um episódio do Vozes do Futuro, Ideias que Libertam. Lembrando que esta é uma realização da Fundação Francisco Dornelles. Um abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Obrigado, meu amigo.